capítulo 18. E diz assim: Jeremias, vamos dar um passeio aqui que eu vou mandar você num lugar ali. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levantar-se aqui não quer dizer que Jeremias estava deitado. A expressão levanta-te aqui é dispõe-te. Esteja pronto, Jeremias. Jeremias, levanta-te. Esteja pronto, Jeremias. Esteja disposto, Jeremias. Porque Deus não chama profeta covarde. Deus quer profeta que esteja disposto. Pessoas que estejam dispostas a fazer e aí aonde Ele manda. Levanta-te, Jeremias. Aí o Senhor diz a ele: e desce à casa do oleiro. Por que Ele diz levanta-te e desce? Primeiro Ele diz dispõe-te, que é levanta-te. E desce, por quê? Porque Jeremias estava em um lugar elevado. E a casa do oleiro estava no lugar abaixo. Segundo a geografia bíblica, a casa do oleiro ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, fora da cidade e fora dos muros. A Bíblia Sagrada chega a declarar que o nome dessa região da Palestina, aonde se ficava a casa do oleiro, era justamente no lugar chamado de Campo do Oleiro. Estava na sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 27 e o versículo de número 10, como também em Zacarias, capítulo 11, versículo de número 23, ou melhor, 13. Era um campo, foi lá aonde Judas foi se enforcar. O campo do oleiro, era lá que ficava a casa do oleiro, uma distância de 5 quilômetros de Jerusalém. Por isso ele disse: levanta-te, eu dispõe-te e desce, sai da tua área de conforto e vai até o campo do oleiro. E ele desceu e foi ao campo do oleiro. Só que o campo do oleiro, onde ficava as casas dos oleiros, ficava em um vale. Em um vale que a Bíblia compara com o inferno, chamado de Vale de Rinom. Era um lugar que até hoje é assim. O lugar onde acontece ali semelhante a um lixão. Quem foi no lixão aqui ou já passou sabe como é. O lugar que está sempre pegando fogo. E é comum sempre colocar enxofre, porque o enxofre ali ele vira como um plástico e faz com que aquele plástico continue queimando aqueles molduros, fogos que está ali. É daí que vem a expressão Geena no Novo Testamento, que é a junção da palavra Inon ou Genom. Logo, este lugar é comparado com o inferno na Bíblia. Era um grande lixão, também chamado de Tofete. Ali se fazia sacrifício de pessoas. Uma divindade chamada Moloque, olhe para cá. Uma divindade chamada Moloque, um deus dos assírios, metade boi e metade homem, feito de um material semelhante ao cobre. Oco, se colocava dentro dele um elemento semelhante ao azeite ou querosene, e se colocava fogo, e aquele deus, aquela divindade chamada Moloque, Milcom ou Malcom, deus dos amonitas, era o deus dos sacrifícios infantis. Quando ele se queimava, ele ficava como uma brasa, e ele era colocado assim, daqui para cima como boi, daqui para baixo como homem, com as mãos assim. Os pais pegavam os seus filhos, subiam em uma escada e colocavam seus filhos recém-nascidos na mão de Moloque, e as crianças eram assadas, queimadas vivas no Vale de Inom. Sacrifícios eram feitos ali. Às vezes alguns pegavam os seus filhos pelos pés e batiam a cabeça deles em pedras. Eles eram assassinados nesse vale. Era comum ver nesse lugar, além de lixo, cadáveres humanos, coisas
doenças em estado de putrefação, pessoas da sociedade que não tinha família, quando morriam, era jogado nesse lugar, era um lugar totalmente desprezível, e esse Deus recebia esse tipo de adoração ou de veneração. Quem nunca ouviu aqui a sua mãe cantar para você assim: boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Vem justamente já dos tempos bíblicos, enquanto os meninos queimavam no Deus chamado Moloque, a fumaça subia e ficava impregnada no rosto daquele Deus que era a semelhança de um boi. É daí que surge essa música errônea que muita mãe canta para os seus filhos. No entanto, vamos voltar para o assunto aqui. Era um lugar cheio de entulho, era um lugar cheio de basculho, cheio de nojeira, um lugar místico, e estava ali a casa do oleiro. Por que aquelas casas do oleiro estavam no campo do oleiro, naquele vale? Eu vou lhe explicar agora. Existem na matéria-prima do solo aproximadamente 200 tipos de barro, porém nem todo barro serve para fazer vaso. Só 8 tipos de barro ou de argila serve para verdadeiramente fazer vasos. O campo do oleiro ficava ali, e a casa do oleiro ficava ali também, porque ali estava justamente essas 8 qualidades de barro essenciais para fazer vasos. No entanto, o Senhor diz a Jeremias: levanta-te, desce, vai à casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir minhas palavras. O Senhor estava dizendo a Jeremias: vá para lá, independente do que lá seja, vá para lá e vá ouvir a minha palavra. Eu sei que o ambiente não é favorável, é um cemitério, é um lugar místico, é um lugar que não provém para um profeta estar, mas é lá que eu quero me revelar para você entender a minha palavra. Jeremias atende a voz do Senhor, vai até a casa do oleiro, e o que mais me chama a atenção é que no capítulo 18, versículo de número 2, ou melhor 3, ele diz: e eu desci como o Senhor me deu ordem, e fui à casa do oleiro, e eis que ele estava, o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Detalhe, o Senhor queria mostrar em uma forma figurada que o oleiro era Deus trabalhando, e logo eu entendo aqui que Deus estava dizendo algo a Jeremias: Jeremias, eu sei que tu tem pregado, eu sei que tu tem falado e nada tem acontecido, mas eu quero te dizer uma coisa: o teu trabalho é pregar, o teu trabalho é falar, e o meu é fazer. Uma coisa eu lhe digo aqui, viu? Escute bem, você que quer uma resposta do Senhor: o silêncio de Deus não quer dizer que ele está ausente. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não está trabalhando sobre as rodas. Você não está vendo nada acontecer em alguma área da sua vida, mas eu quero lhe dizer nesta noite que o oleiro espiritual, Jesus de Nazaré, está com a mão no barro, e ele está trabalhando mesmo sem você perceber. Ele está trabalhando mesmo sem você contemplar. Segundo, não precisa você ver para ele começar a trabalhar. Ele não é homem. O homem é que é assim: quando chega alguém ele começa a trabalhar para mostrar. Deus não. Deus não precisa se amostrar para ninguém. Ele está trabalhando mesmo quando você não está vendo. E eu quero lhe dizer que ele está trabalhando sobre as rodas. Quando ele vê aquela situação, a Bíblia diz que ele está moldando ali, fazendo. Agora pensa comigo aqui, eu quero já caminhar para a conclusão. O oleiro, ele precisava pegar o barro ali para trabalhar com ele. Agora me diga uma coisa: como é que dentro do lixão tem barro bom para fazer vaso? Só Deus, irmãos. Você quer a prova disso? Eu vou lhe dizer agora.
O lixo está lá fora, o lixão, o vale de Inon está lá fora. Mas o oleiro foi lá no lixo. Lá no lixo, no mundo. Colocou a mão dele lá nos entulhos, por debaixo dos entulhos. Encontrou o barro que serve. É esse irmão que está do teu lado, essa irmã que está do teu lado. O oleiro foi lá, colocou a mão lá dentro dos entulhos. Lá no fundo ele encontrou um barro. E alguém olhou assim e disse: tem alguma coisa boa aí? Tem alguma coisa que presta? Para a sociedade não tem não. Mas para aquele que fez o barro, ele estava dizendo: tem muita coisa boa aqui. Tem muito barro bom aqui. E com a mão poderosa nos arrancou do lixo. Nos colocou na sua roda, na sua olaria, que é a Assembleia de Deus. E aqui ele começa a nos moldar. Ele começa ali, a roda rodando, e o oleiro com a mão no vaso, ou melhor, no barro, né, que até então não tem forma. E sabe qual é o primeiro processo? É a extração. O vaso não é feito assim do dia para a noite, não. O oleiro coloca a mão na massa enquanto está rodando, ele vai apertando, amaciando, e ele vai sentindo e tocando as impurezas. Ah, tem um lixinho aqui, deixa eu tirar. Ah, tem um caco de vidro aqui, deixa eu tirar. Tem um garrancho aqui dentro, deixa eu tirar. E ele vai tirando, preparando a massa. Isso aqui é obra de regeneração. É o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Tem coisas na tua vida que você não consegue tirar, mas o oleiro sabe tirar. Aí ele começa tirando, ele tira uma raizinha daqui, um lixinho daqui. Até hoje ele ainda tira da minha vida, tira da tua. E ele vai tirando da nossa vida. Aí ele aperta mais um pouquinho. Então eu preciso tirar mais um pouquinho. Tem um pouquinho de mentira aqui, tem um pouquinho de calúnia aqui. Ah, tem um pouquinho de orgulho aqui no final. Deixa eu tirar um pouquinho desse orgulho. Ah, o nariz está um pouquinho empinado. Deixa eu tirar aqui também um pouquinho para diminuir. Deixa eu tirar um pouquinho disso, tirar um pouquinho daquilo. Ele sabe o que precisa tirar desta massa. E ele está colocando a mão hoje na massa para tirar algumas impurezas. Aquilo, jovem, que ninguém pode tirar, Jesus vai tirar da tua vida. Jesus vai tirar da tua vida. Quando ele coloca as mãos, ele vai tirando as imperfeições, tirando as impurezas, vai amaciando, e ele agora vai modelar. E quando ele começa a colocar as mãos para modelar, é a hora que ele vai dar a forma. E a forma, quem dá é Ele. A forma, quem dá é Deus. Eu não posso te moldar. Você não pode me moldar. Mas Deus molda da maneira que Ele quer. E eu imagino Deus colocando a mão sobre aquele barro e começou dando forma. Dando forma. Quando o vaso estava feito, tomando forma, ele quebrou-se. Aonde? Nas mãos do oleiro. Uma coisa é você quebrar e cair no chão, outra coisa é você ser quebrado e cair na mão do oleiro. Aí alguém pode dizer assim: mas se o oleiro era Deus, por que o vaso se quebrou na mão dele? Porventura Deus não tinha um controle para fazer o vaso do jeito que queria sem precisar quebrar? Mas Deus estava fazendo aquilo ali para dar uma lição a Israel. Uma lição através de Jeremias, dizendo assim: Jeremias, assim como esse vaso se quebrou na mão do oleiro, eu, Senhor, posso fazer de vocês novamente. E Ele tornou a fazer outro vaso. E uma coisa que eu acho interessante é que Deus vai dando forma por fora, mas Ele também vai dando forma por dentro. Eu estava olhando como se moldava o vaso, e vi que quando o vaso está com a forma toda por fora, sabe o que o oleiro faz? Ele enfia a mão agora no meio. Depois da forma por fora, ele coloca a mão dentro e começa tirando algumas coisas. E
o formato também por dentro. Aí eu imagino o oleiro colocando a mão assim dentro do vaso, que está em forma, e procurando assim, dizendo: tem uma pedrinha aqui, deixa eu tirar. Eu pensei que estava pronto, mas tem um negocinho aqui que precisa tirar. Se eu não tirar, ele não vai cozinhar direito. Aí coloca a mão lá dentro e tira. Por fora tá bonitinho, mas lá dentro tem uma coisinha ainda que precisa tirar. Lá na profundidade, aonde ninguém vê, aonde ninguém alcança, a mão do oleiro alcança lá. Fecha os teus olhos, velho. Já foi falado sobre a mão de Deus aqui. E a mão de Deus está indo agora lá no vaso, lá no fundo do vaso. Pedras estão sendo arrancadas. Raiz de amargura, complexo de inferioridade, desânimo, depressão, desilusão,